Hoje é dia de bate-papo no canal Linha Ecológica. E o tema que vamos falar é qualidade de vida nas empresas ou no ambiente corporativo, que faz parte do ESG ou ASG, traduzindo em português, que são protocolos de gestão de risco ambiental, social e de governança para que as empresas cada vez mais busquem uma gestão mais sustentável. E a convidada para esse bate-papo, ela é especialista em prevenção de burnout, saúde mental, consultora ESG e ainda tem certificação internacional em felicidade corporativa. Vamos falar com Denise Braga. E olha com quem eu estou, gente. Denise Braga. Denise, obrigada por ter aceito o convite para esse bate-papo, gente, tão gostoso. Sabe onde estamos? No Jardim Botânico de São Paulo. Uma delícia, né, Denise? Maravilhoso, e não podia estar mais alinhado com o nosso tema, qualidade de vida, ESG, bem-estar. Exatamente, gente. Vocês já estão sentindo aonde essa conversa vai, né? E para a gente já começar, Denise, me explica essa certificação internacional em felicidade corporativa. Meu Deus, gente, vocês imaginam o que é? Eu não. Me explica. É uma coisa muito pouco conhecida ainda e muito interessante, porque o conceito de felicidade corporativa não é uma coisa rasa, felicidade, é mesa de pebolim, mesa de ping-pong, festa de fim de ano. Isso é muito bom, mas no conceito corporativo, isso é satisfação para o colaborador. É uma coisa que deixa satisfeito, mas passa. A felicidade corporativa, ela é aquilo que engaja o colaborador, é aquilo que faz ele vestir a camisa. Quando a gente traz esse conceito vestir a camisa, fica mais fácil de entender o que é felicidade corporativa. É aquilo que faz o colaborador ter vontade de permanecer na empresa, vestir a camisa, estar engajado. E para isso, ele precisa ser reconhecido, sentir que ele faz parte da história da empresa, ter um ambiente de segurança psicológica, sentir que dentro da empresa ele faz parte da história, ele tem um feedback positivo, e se for negativo ele está sendo apoiado pelo seu líder. São vários pontos que fazem parte do conceito de felicidade corporativa. Não é felicidade de um modo raso, mas a felicidade é algo que no fim das contas todo mundo quer. E a empresa também quer que o funcionário se sinta feliz porque ele vai produzir mais. Então é um conceito cada vez mais procurado pelas empresas, pelos líderes, e que parte da liderança se comprometer com a felicidade corporativa. É uma coisa nova, cada vez mais buscada pelas empresas que têm um conceito moderno de gestão, e é uma certificação internacional que vem de estudos das grandes universidades, Harvard, Yale, Berkeley, e que vem sendo trazida aqui para o Brasil. Viu? Você que é empresário, você que trabalha numa empresa, fica ligado, gente, porque é isso. A gente precisa cada vez mais, né, buscar essa qualidade de vida. E aqui com a Denise, você vai poder absorver bem e poder nem que seja plantar uma sementinha, né, Denise? Porque a Sim. conversa, a gente só está começando. Agora, qualidade de vida. Quando a gente fala de qualidade de vida, o que real significa? Bom, do ponto de vista corporativo, a qualidade de vida do ponto de vista corporativo é aquele colaborador que consegue ter produtividade sem afetar a sua saúde física, mental, psicológica. É aquele colaborador que está profundamente ligado a esse conceito de felicidade corporativa. É aquele colaborador que consegue produzir, gerar resultado, mantendo a sua saúde física, psicológica e mental. Isso é a qualidade de vida. E para isso o que é preciso? É preciso que ele tenha um bom ambiente de trabalho, mas que ele consiga manter na sua vida pessoal também conceitos de qualidade de vida, de tempo de lazer, tempo de descanso, manter e preservar a sua vida pessoal. Quando ele consegue unificar tudo isso, ele está mantendo uma qualidade de vida que repercute
na sua produtividade. E aí entra o conceito da prevenção da saúde mental. Então a empresa hoje em dia, quando ela fala, não, mas nós temos um sistema de apoio psicológico quando o funcionário fica doente, é maravilhoso que ela pense nisso. Mas a gente tem que colocar essa preocupação nessa ponta. Ao invés de curar, ela tem que pensar em não adoecer esse colaborador. Vamos chegar nesse ponto. Queria aproveitar esse gancho e assim, qualidade de vida, vocês perceberam, né, gente? Faz parte do ESG, faz parte de um dos pilares do ESG de governança. É possível hoje, no ambiente corporativo, aplicar qualidade de vida? É possível, é necessário e é um dos pilares do ISG. O que é ISG? ISG são 3 pilares, a sigla é em inglês, E é o equivalente a ambiental, é environmental, é equivalente a ambiental em português, S é social e G é de governança. São 3 pilares, são protocolos de gestão de empresa. São gestão de risco. Quando você gerencia o seu negócio atento aos riscos de impacto ambiental, de impacto social e de impacto de governança, quando você gerencia o impacto que o seu negócio tem, você está gerenciando os seus riscos e, portanto, você passa a ter um negócio com menos riscos e, portanto, um negócio mais sustentável. Então, quando se fala ESG é sustentabilidade, a gente não está falando em mundo verde. A gente está falando que você gerenciando bem os impactos e os riscos que o seu negócio tem, você tem um negócio mais sustentável. E cada negócio tem um impacto diferente. Uma empresa de energia eólica tem um impacto diferente de um escritório de contabilidade. Sim. Então você vai olhar de forma diferente o impacto que cada negócio tem. E na parte de governança, que abraça uma parte social da empresa, o aspecto de bem-estar, de saúde mental, tem que ser olhado de forma preventiva. É importante que você cure os problemas de bem-estar e saúde mental e física, logicamente. Mas é mais importante ainda que você tenha protocolos preventivos ao invés de olhar. Então, primeiro passo, as empresas passaram a se preocupar em curar os problemas do seu funcionário e deixar de falar, isso não é problema meu. Mas agora vamos para o segundo passo, vamos tratar de criar ambientes em que os nossos colaboradores não adoeçam, né? Então é mudar esta visão. Maravilha que já se preocupa em se responsabilizar pela cura de funcionários que adoeceram por conta do ambiente de trabalho. Mas agora vamos nos preocupar em não adoecer os nossos colaboradores. Então é um amadurecimento da visão de responsabilidade social dentro da autorresponsabilidade da empresa, né? Afinal, Sim, nós passamos dentro da empresa, dentro do nosso trabalho, faz-se uma conta de que você trabalha 80 mil horas na sua vida. Então é muito tempo, né? Muito tempo. E aí, assim, hoje, por que os funcionários, as pessoas adoecem tanto no ambiente corporativo, Denise? Bom, primeiro a gente vem de um pós-pandemia em que esse aumento de adoecimento é muito grande. Então esse número, falando em burnout, por exemplo, esse número aumentou violentamente pelos impactos até da pandemia e das mudanças de forma de trabalho, né? Das pressões geradas pela pandemia. Rapidamente explica o que é burnout. O burnout é um quadro de esgotamento físico e mental. Burnout não é cansaço. Burnout é quando a pessoa extrapolou todos os limites de cansaço. Então o burnout ele tem 3 estágios. A pessoa inicialmente ela entra num estágio de hiperfoco, ela começa a focar excessivamente no trabalho. Passado esse estágio, ela começa a entrar num quadro de ansiedade, ter sintomas físicos de irritabilidade, ansiedade, insônia, começa a necessitar muito de medicamento para dormir, para diminuir a ansiedade.
E o terceiro estágio, ela começa a ter comprometimento mental, de memória, de foco, ela já começa a não render mais no trabalho, ela já começa a não gostar mais tanto daquilo que ela fazia, mesmo que ela ame muito aquilo que ela fazia, ela já começa a se distanciar socialmente de amigos e familiares, e daí ela já começa a não render mais, ela não lembra mais das coisas, começa a errar caminho para o supermercado, caminho para o trabalho, ela mentalmente ela já não está mais operando bem até que ela colapsa. Ela não consegue mais fazer as coisas, ela não lembra mais das coisas. Eu tive um burnout muito severo em 2019 e você simplesmente colapsa, colapsa. É um esgotamento É um físico e esgotamento mental. físico e mental. E qual é a diferença de cansaço e exaustão? Cansaço você tira um fim de semana, uma semana, um mês de férias e se recupera. A exaustão não, você não recupera. Então o burnout em inglês é como assim, você queimou a válvula, você queimou o pavio, você queimou. Então, o burnout é esse quadro de exaustão e a classificação do burnout, o termo é só para a doença laboral. E muito frequente, né, gente? Muito Hoje ele é frequente muito nas frequente. empresas. Teve a pandemia, mas até antes da pandemia, mas a pandemia realmente, né, Aumentou potencializou muito. Mas principalmente porque eu acho que as pessoas se acomodam, né? Eu acho que tem a situação da pressão das empresas, de vendas, de lucro, de, enfim, né, do alcance dos indicadores. E também as pessoas acabam se acomodando, às vezes, àquele salário, aqueles benefícios, e que isso também, às vezes, faz com que a pessoa se limite a buscar algo que para ela venha agregar muito mais, né? E ela acaba ficando naquela bolha, E os não é, sintomas do Denise? burnout também, eles são muito dissociados. Não tem como você chegar num médico, você praticamente só diagnostica no último estágio, quando você já está no estágio grave. Se você observar a descrição que eu dei, no primeiro e no segundo estágio, é muito difícil você chegar e o médico falar, é burnout. É só quando você está nesse último estágio que você já está mentalmente bem comprometido, é que é possível diagnosticar. E daí você realmente vai precisar de uma licença, se afastar do trabalho, e é uma licença razoavelmente demorada. Imagina. Então, é difícil diagnosticar. Então, é preciso que a empresa, os familiares tenham bastante consciência desses sintomas para eles perceberem, porque você não percebe. Você vai indo nesse monte de sintomas variados, dissociados, e que se não tem alguém de fora que fale, juntando tudo isso, acho que essa pessoa está caminhando para um burnout, fica muito difícil perceber. Então, no ambiente de trabalho com muita pressão, com metas inatingíveis, um profissional também, ninguém quer culpabilizar quem fica doente, mas um profissional mais competitivo, que não quer parar, às vezes a pessoa está com todos os sinais, mas ela não quer se afastar, junta tudo isso, dá uma bomba prestes a explodir, né? Então, a gente tem alguns ambientes de trabalho, como médicos, como o mercado financeiro, como equipe de venda que tem metas muito inatingíveis, que são mais propensos ao burnout. A famosa modalidade de trabalho hoje de você ser PJ, você não ser um funcionário que tem uma segurança, então você não quer parar, né? Você é um PJ, se você sabe que se ficar doente, você não vai poder se afastar, porque você não vai ter garantia para parar. Então tem várias questões aí que acabam contribuindo, não ter um apoio de liderança, isso também é importante. E por né? isso que é muito importante as empresas se prevenirem, como você já havia falado, né, anteriormente, se prevenir ao invés de remediar, porque quando você se previne, não ganha só o funcionário, o associado, mas a empresa, Você né? vê a felicidade corporativa como ela entra e contribuindo para uma prevenção, você tem uma liderança que apoia. Ninguém está falando que você só vai dar feedback positivo ou tratar feito criança e passar a mão na cabeça de quem não está rendendo bem. Mas se um funcionário não rende bem e recebe um feedback negativo, se ele não sabe o caminho a seguir, mostre o caminho. É para isso que o líder existe. Exato. Apresente o caminho para ele. E se ele não está adequado àquele espaço,
ele não serve mais para a empresa, que contribua para o encaminhamento dele para um outro mercado de trabalho. É o olhar para o próximo, né? próximo. Gente, esse ponto que ela comentou, que a Denise falou de se o profissional não está, né, não serve para a empresa, na verdade, ele não tem um perfil. Mas isso não quer dizer que a pessoa é ruim. Naquele momento, dependendo da estratégia da empresa, ele não está naquele perfil. De repente é aquele funcionário que anos trabalhou, só que teve uma mudança de estratégia, um momento atual da empresa, que o perfil dele não se enquadra mais e tá tudo bem, mas isso é importante com que a pessoa perceba e vá buscar, são ciclos, né? Os ciclos se fecham. Um dos pontos da felicidade corporativa é que ninguém aqui se engane que a felicidade corporativa é pegar no colo e a empresa tem que fazer tudo pelo colaborador quando ele não se encaixa mais. Um dos pontos da felicidade corporativa é a demissional. Né? Você fazer um encaminhamento, você poder fazer uma indicação, não quer dizer que vai continuar se ele já não se enquadra mais. Exato. Né? Então, é você poder ter uma visão mais humanizada no tratamento de todas as questões, inclusive a demissional. O cuidado, gente, é cuidar. Você ensinar ele a fazer um currículo, já que ele foi demitido, auxiliar ele num reposicionamento. É olhar o profissional como pessoa. Exatamente. E não como mais um funcionário, como quantidade. A gente precisa parar de olhar a quantidade, né? E focar mais na qualidade, na humanização, porque acima de tudo, qualquer coisa, né? Às vezes as pessoas falam, mas o mundo está virando tecnológico, enfim. Mas o mundo está virando tecnológico porque tem pessoas, sempre vai precisar de pessoas para conduzir, para definir, enfim, mapear, sempre, gente. Por isso que quanto mais humanizado, melhor. E todos ganham. Ganha um funcionário quando tem aquela empresa que se preocupa, ganha a empresa porque ela vai reduzir o gasto dela de tratamentos médicos, de medicação. Que são altíssimos hoje em dia. De falta de produtividade. Vocês estão entendendo? E aí, já aproveitando nisso, né? Esse gancho, Denise, consumo consciente. Quando a gente fala consumo consciente, as pessoas também acham que é um papo voltado para a natureza, para ativista, para quem gosta de meio ambiente. E, na verdade, não. O meio ambiente, gente, ele está relacionado à natureza porque a gente vive num planeta. Então, assim, o planeta é um ambiente, né? Então, assim, ele é composto por natureza que nos provém de recursos naturais vitais para nossa sobrevivência. E quando você fala de um consumo consciente, ele impacta na saúde mental. Totalmente. E na saúde financeira? Totalmente. Vocês estão entendendo? Totalmente. Um dos pontos do ESG é justamente trabalhar em qualquer tipo de atividade, não é só nas empresas que causem forte impacto ambiental. Em qualquer tipo de atividade, você pega um escritório que não causa impacto ambiental. É trabalhar, por exemplo, uma cartilha 3Rs. Reuso, reciclagem, como ela pode conscientizar, se ela não causa nenhum impacto ambiental, mas como você pode conscientizar os seus funcionários, porque o mais interessante na implementação do ESG num pequeno escritório é o ciclo de informação. Você faz uma cartilha 3Rs, você impacta o funcionário, ele leva para casa, o filho leva para a escola trabalha. Esse trabalho em grupo, a escola trabalha, criam-se informações, o filho traz de volta para o pai traz de volta, porque é um trabalho conjunto. Exatamente. Não é de cima para baixo. A gente trabalha, todos os colaboradores se envolvem. Então, ele leva para casa, o filho leva para a escola, a professora trabalha, os alunos criam informações, o filho fica feliz, traz de volta para o pai. E você cria não existe a economia circular, existe a informação circular. Então, o processo, eu nem chamo de eu não faço consultoria ESG, eu faço mentoria ESG, porque você senta com a equipe e você é o facilitador desse ciclo de informações, porque não adianta você chegar de cima para baixo e colocar na empresa, você precisa dentro da empresa ter os gestores ESG que vão olhar num ciclo de melhoria contínua
o que pode ser feito, porque eu saio um dia de dentro da empresa como consultora, mas as coisas continuam acontecendo. Então precisa ter pessoas desenvolvidas, com olhar desenvolvido para falar, poxa, antes a gente não tomava café, hoje a gente passou a tomar. Vamos tomar com um copo de vidro e não mais com um copinho descartável, como exemplo, né? Exatamente. E assim, num processo contínuo de ESG dentro da empresa. E você criar uma cartilha de reciclagem, reuso, você leva para casa, a criança traz de volta, e isso é o encantador do processo. São pequenas atitudes que geram grandes transformações. E olha que bacana, gente, mais uma vez, o meio ambiente é a base de tudo, né? É ele que nos fornece tudo, né? Exatamente simples, né, gente? O ar que a gente respira, a água que bebemos, o alimento que vem do A sol. água quente do banho que a gente toma. Simples, né? Sem isso a gente, né? A gente Vamos continua só pensar sobrevivendo, ficar acho que sem não. tudo isso, né? Sem esses confortos Eu falo, pequenos. a rotina é tão automática que às vezes a gente não percebe que a gente só está vivo porque a gente respira oxigênio que vem da natureza, do meio ambiente. E olha que bacana, gente. Quando a gente fala de qualidade de vida, consumo consciente, né? A partir do momento que a pessoa não está bem, por que o consumo consciente? Porque tudo começa a impactar, ela começa a não se cuidar, ela começa a consumir de uma forma avassaladora, né, desenfreada, e aí isso impacta o quê? Ela vai comer qualquer coisa, ela vai sair comprando absurdamente sem precisar, ou seja, ela não vai parar para perguntar, eu preciso disso, não, ela vai comprar, e aí vai impactar na questão financeira. Então vocês entendem, o porquê consumo consciente não é um tema só de quem gosta do meio ambiente. Na verdade, é a base, gente. O meio ambiente, estar bem consigo, é você também estar bem com o meio ambiente. E você veja só, um dos impactos no segundo estágio do burnout, eu falei, a pessoa começa a fazer um uso mais desenfreado de medicamentos. Mas é de medicamentos, de bebidas e compras. Como uma compensação, a pessoa começa a comprar mais desenfreadamente. Então, você veja, no segundo e no terceiro estágio, você veja como o bem-estar começa a impactar no meio ambiente, porque a pessoa começa a fazer mais compras, porque ela está emocionalmente descompensada, frustrada. Então, você vê como a ausência do bem-estar gera um impacto de consumo. E por isso, gente, vocês conseguem entender por que o meio ambiente é importantíssimo. E por isso que hoje no ESG, o meio ambiente é o principal. Para quem é economista, né, antes era a economia era em primeiro lugar, tem uma cadeia, né? Agora não, é o meio ambiente, porque sem o meio ambiente, sem o meio ambiente estar saudável, nada mais consegue se sustentar. E aproveitando agora a pergunta diretamente para você, já que a gente está falando de qualidade de vida, dessa conscientização que, né, essa educação e reeducação vai passando de pessoas para as pessoas, suas boas práticas de prevenção, tanto para a qualidade de vida, mas também a favor do meio ambiente. O que você aplica na sua rotina? Bom, ao longo da vida eu fui reduzindo muito o meu nível de consumo, né, de compras. Por uma série de razões, né? Eu era muito mais consumista no passado do que eu sou hoje, por uma questão realmente de... Eu exportei frutas ao longo de mais de 30 anos e as certificações internacionais desse setor são muito severas, né? E elas, basicamente, abraçam os 3 pilares do ESG, né? Isso me trouxe um nível de conscientização muito grande, né? Você passa, para tirar essas certificações, você passa a lidar com todos os pontos ambientais e sociais muito fortes. Eram certificações com mais de 200 normas sociais e ambientais. Então, desculpa interromper, mas só para vocês entenderem, gente, a Denise, ela já foi uma executiva desse ramo de exportação. De frutas. De frutas. Vocês estão entendendo? Certificações extremamente rigorosas, ambientais e sociais. Então, é impossível que você não se transforme quando você é obrigado a lidar com o cumprimento dessas normas. Isso muda o seu olhar, né? Quando você passa a mexer com essas normas, implementar essas normas. Então, hoje, realmente,
para uma pessoa da minha geração, né? Eu tenho 59 anos. Na minha geração, não se falava em reciclagem, em reutilização, em olhar para estas questões, né? Em questões orgânicas, né? A gente teve que fazer O foco era a alterações. economia linear, né? Produzir, Exatamente, produzir, produzir. Então hoje eu sou uma pessoa que olho muito. Eu hoje compro vegetais orgânicos, né? Eu procuro utilizar vegetais orgânicos. Eu olho a reciclagem de lixo. Eu tenho uma restrição bastante grande no consumo desenfreado. Não, não consumo mais desenfreadamente. Eu faço muito pouca compra pessoal. Eu prefiro comprar coisas de qualidade e comprar muito pouco, porque elas duram muito mais tempo. Eu acho que é uma compra mais inteligente, um consumo mais consciente, uma compra mais inteligente. E, e o que eu não uso mais, quando eu compro alguma coisa, eu dou aquilo que eu tenho. Eu não acumulo mais coisas no guarda-roupa. Então, o que entra, sai alguma coisa. Tem esse processo de doação. Esse processo de doação. Muito bom. Não consigo vender, nunca consegui vender coisas que eu tenho. Eu sempre dou aquilo que eu não. Daquilo que está entrando, aquilo que eu tiro. E um cuidado que eu não tinha tanto, um cuidado daquilo que está na geladeira, né, para não deixar, principalmente porque eu moro sozinha, mas eu ainda mantenho no ato da compra, uma compra acima do que, como meus filhos vão passar fim de semana em casa, então eu acabo comprando coisas que às vezes eu não vou consumir, então esse cuidado também Para não ter o não desperdício, ter o né, dos desperdício, alimentos. exatamente. Então é difícil você morar sozinha e no fim de semana filho vai passar fim de semana em casa com neto, um monte de coisa que eu não consumo, né? Sim, Bolachinha recheada, essas coisas. Então o cuidado no dar antes que essas coisas estraguem. sim. Então eu tenho essa diligência, né, na gestão das coisas que eu compro e que eu utilizo e o cuidado com a embalagem, que isso era uma coisa muito importante na exportação, né? A gente passou num processo no Brasil de transformação muito grande para atender a embalagem para fins internacionais e eu presto muita atenção em embalagem, né? Já aconteceu assim de eu comprar de uma marca que cuida muito do produto, da comunicação da sua imagem do produto e de eu comprar um batom e vir numa caixa desse tamanho. E daí eu mandei uma mensagem cuidadosa, né, para as donas e falei, gente, vocês cuidam tão bem da sua imagem, mas vocês mandam. Eu até imaginei por que seria, né? É uma marca que estava começando, ela falou, é que a gente tem que comprar de 30 mil em 30 mil caixas e a gente não tinha condições de comprar 30 mil para o batom e mais 30 mil para os cremes. Eu falei, eu até imaginei que fosse isso, Sim. porque eu já comprei muita embalagem, mas vocês podiam mandar um recadinho para não pegar mal. Ai, boa ideia que a senhora avisou isso, a gente, porque né, pelo menos o recadinho Também pensar em faria alternativas, né, entender de um reaproveitar, envelope, por exemplo, né? né? Porque assim, era uma caixa desse tamanho Enorme. com um batom. Eu já E passei uma por isso marca de que comprar. cuida muito da sua imagem de sustentabilidade, mas pegou tão mal, porque tinha um monte de papel para segurar o batom, inclusive dentro da caixa, sabe? Então faltou assim maturidade delas em De cuidar ter desse esse olhar. aspecto, né? Eu acho que falta aquela malícia no bom sentido de falar, não, a gente cuida tanto, mas está pondo um batom Sim. numa caixa enorme cheia de papel para segurar o batom, né? Desnecessário. Desnecessário, né? Desnecessário, né, Isso gente? que é importante você como marca pensar nisso, né? No impacto de Sim, imagem que você causa, né? exatamente. E Denise, estamos chegando ao fim, mas antes de encerrar, queria que você deixasse aqui uma mensagem, né, para as pessoas que estão nos assistindo, empresários, enfim, cuidarem mais de si, né, buscar essa qualidade de vida, essa felicidade corporativa, mas também na sua vida pessoal. Por favor. Eu acho que a gente descuida muito, né? A gente não dá atenção para os alertas que o nosso corpo dá de que a gente está começando a ir para um caminho em que o nosso corpo não vai aguentar. Eu mesmo fui uma pessoa que negligenciei todos os sinais que o meu corpo estava dando e negligenciei muito o autocuidado até que eu tive um burnout muito sério.
E não precisa ser burnout, tem uma série de outras coisas. O burnout é apenas um nome, a gente tem uma série de outros colapsos, outros males que acontecem e que o nosso corpo vai dando sinais físicos, sinais emocionais. A gente deve zelar pela nossa saúde e a empresa deve ter um olhar. A empresa não tem a obrigação de cuidar da nossa saúde primariamente, mas ela deve ter um olhar daquilo que é sua responsabilidade de criar um ambiente corporativo que não adoeça os seus colaboradores. Então, eu acho que nós, como pessoas, devemos zelar pelo nosso autocuidado, mas aqui eu tomo muito cuidado no seguinte: é muito fácil nas mídias sociais a gente vender aquele discurso, aqueles postzinhos, né? Faça atividade todo dia, com uma série de regras. Não é fácil. Não é fácil implementar o autocuidado no corre-corre do dia a dia, mas comece devagar, comece com pequenos passos. Zele por um sono diário, zele por uma alimentação não inflamatória, zele por bons pensamentos, porque a ciência já demonstrou que bons pensamentos, gratidão, pensamentos positivos, bom convívio social, tudo isso melhora a nossa saúde mental. Isso não é papo zen, isso a ciência já comprovou que melhora os nossos telômetros. Então, cuide da sua saúde física e mental, e empresários, cuide por um bom ambiente corporativo para que você tenha boa produtividade, para que a sua equipe produza bem. Quem não quer isso? E assim a gente vai construindo um mundo melhor, um planeta melhor, porque eu acho que nós estamos precisando, né? De Todo forma mundo vai ganhar. emergencial. Emergencial. Gente, simples assim, é cuidar, é olhar para o ser humano, né? Realmente olhar para a pessoa de forma humanizada. A gente precisa sim, né? Cumprir metas, todo mundo, né? Tem seus indicadores e tal, mas que seja A gente vai fazer cumprido de isso forma respeitosa. através de pessoas. E pessoas que produzem bem se elas estão bem. Então, empresas produzirão melhor se as pessoas estão bem, e famílias estarão melhores se as pessoas estiverem bem. É basicamente isso, né? Gente, não preciso falar mais nada, né? Para finalizar, planos para 2023? Sim, eu tenho dado palestras sobre prevenção de burnout nas empresas. Tenho uma empresa que dá consultoria de ESG, e para 2023 lançando uma empresa chamada Matchmaking International, que é de hospedagem de cursos de relações internacionais, relações governamentais, ESG e comércio exterior. Está indo para o ar. Gente, arrasando. Aguardem Denise Braga em 2023. Denise, obrigada pela Eu que participação agradeço. aqui no canal, enfim, Nesse no meu lugar canal. maravilhoso. Nossa, gente, não tinha ambiente melhor. E agradeço por todo esse aprendizado, essa troca aí de experiência e de tamanha riqueza. Eu que agradeço. Não só para o ser humano, né, gente, mas para os empresários, enfim, para cada vez mais fazer diferente, né? A gente tem que fazer diferença nesse mundo, e através das empresas a gente pode ter um grande impacto, né? É isso, gente. Vou ficando por aqui. Vocês captaram? Vamos buscar cada vez mais, né? Qualidade de vida, buscar ser feliz e não ter razão acima de qualquer coisa, né? Sem pensar, desrespeitar. É importante sim você se colocar, mas sempre de forma respeitosa. E saúde, né, gente? Sempre em primeiro lugar. Então, fico por aqui. Bora refletir sobre as suas atitudes diariamente. Reduzem os seus excessos, reutilizem e reciclem. É isso, gente. A gente vai curtir aqui mais esse ambiente, mas por aqui é só isso, gente. Fui! Tchau!